Indo. Salmo 137, estamos vendo versículos 1 até o verso 9. Um salmo pequeno, mas não se engane, um salmo com bastante conteúdo para que possamos aprender, né? Tem tantas lições. Eu vou projetar o texto para que você possa então aí tirar o máximo de proveito dessa noite. Veja se você consegue acompanhar as versões que estão sendo projetadas aí para você. Salmo 137, lerei a versão aqui da esquerda, que é a versão revista e atualizada. Se você quiser seguir no meio, é a NVT, nova versão transformadora, e a versão da direita aí é a nova versão internacional, NVI. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum cântico, algum dos cânticos de Sião. Como porém haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Até aí o texto que nós estamos lendo, um texto realmente pesado, como nós acompanhamos algumas semanas, temos falado aí, vou voltar a projeção para vocês, assim nós conseguimos caminhar aqui no Salmo. Um Salmo difícil, um Salmo desafiador, eu espero que você consiga tirar as lições necessárias. Nós já caminhamos, vimos a primeira parte, que o objetivo do Salmo é mostrar que o sofrimento tem propósitos que nem sempre são alcançados. Todo sofrimento que Deus manda, ele tem um propósito. E esse propósito, às vezes, ele é alcançado. Às vezes, Deus manda o sofrimento com o propósito de trazer crescimento. E nós saímos, em vez de crescidos, saímos inferiorizados. E o propósito do sofrimento não é alcançado. Ou seja, outro sofrimento virá para que algo nos ensine. E é sempre assim, as provações elas vão se repetindo, Deus vai nos provando, não nos tentando, mas nos provando para ver a qualidade da nossa fé. Então tudo que Deus faz tem um propósito, e Ele alcançará esse propósito, às vezes não alcança na primeira situação que Ele coloca, e nós precisamos crescer com isso. O objetivo da mensagem nós vimos aí que é mostrar as reações inadequadas no sofrimento. Os crentes têm uma tendência a reagir de maneira completamente inadequada ao sofrimento, não é? Quando nós sofremos, às vezes, e é mais comum, infelizmente falo isso, é mais comum que muitas vezes no sofrimento os crentes têm uma reação inadequada. E aí nós vimos algumas verdades importantes, nós historiamos tudo isso. Essa imagem que foi projetada para você mostra as pessoas sentadas ali, os judeus, na verdade, sentados ao lado do rio da Babilônia. E eu não tenho tempo de historiar tudo de novo, mas resumidamente, o povo de Israel teve os reis Saul, Davi e Salomão. Salomão foi o último rei. Quando Salomão morreu, o reino foi passado para o seu filho Jeroboão. Jeroboão, seu filho, não foi sábio, tomou uma escolha, fez uma escolha errada. E por isso as 12 tribos que estavam unidas se dividiram em 10 tribos e 2 tribos. As 10 tribos que ficaram ao norte da região da Palestina receberam o nome de Israel.
e as 2 tribos que ficaram ao sul receberam o nome de Judá. E essas tribos foram governadas por reis. As tribos que ficaram ao sul foram governadas pela dinastia de Davi, os sucessores de Davi. E as tribos relacionadas no norte de Israel tiveram também os seus reis. E ambos os lugares, tanto faz se são as 10 tribos do norte ou as 2 do sul, elas se afastaram de Deus. Então Deus manda profetas, os profetas dizem: arrependam-se, parem com isso, não desobedeçam a Deus. A idolatria reina, a maldade avança e o povo se rebela contra Deus. Então Deus cumpre a promessa feita em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28 prometia para o povo de Israel disciplina, caso eles não se arrependessem. E a primeira disciplina aconteceu no ano 722 a.C. O povo chamado Assírio veio sobre a terra de Israel e destruiu ali aquele território, se misturando com as 10 tribos do norte, levando cativo, matando. E então é a primeira grande invasão. As 2 tribos que ficaram ao sul, a tribo de Judá e Benjamim, não aconteceu nada. Deus foi mais paciente com essas tribos por amor a Davi, mas passaram-se mais quase 200 anos, 100 e poucos anos na verdade, e o povo não se arrependeu. E o que aconteceu? Depois de 115 anos em que o povo lá do norte já tinha sido disciplinado, do sul olhava e dizia: nós, aqui em Jerusalém, nada vai acontecer. Por quê? Eles viravam e apontavam: o templo está aqui, aqui é a casa de Deus. Vocês foram punidos, nós jamais seremos, porque o templo está aqui, Deus está aqui. Era uma coisa que estava na boca dos judeus. Então Deus manda profetas, eles não se arrependem. Deus envia no ano 606 Nabucodonosor e ele faz 3 incursões, 606, 597 e a última no ano 586 a.C. E nessa última vez ele cerca Jerusalém, ele priva os habitantes de comida, de água e uma série de coisas. E finalmente o cerco dá sucesso e a cidade cai. Ele entra na cidade, ele destrói a cidade, ele mata os homens, ele viola as mulheres, ele queima pessoas, ele pisoteia crianças, ele faz uma coisa terrível. E ele destrói o templo, põe fogo no templo, rouba os utensílios de ouro, tudo e leva para a Babilônia. Então Jerusalém vai ficar devastada. É neste contexto que o profeta Jeremias escreve o livro na Bíblia chamado As Lamentações de Jeremias. É um livro todo dedicado ao lamento dele e fala: meu Deus, tudo foi destruído, não sobrou mais nada. É Nabucodonosor também que leva Daniel, o profeta Daniel, o autor do livro de Daniel na Bíblia, para ser cativo na Babilônia. E é neste contexto, enquanto eles estão na Babilônia, vão ficar durante 70 anos. Quando estão faltando, nós acreditamos, os comentaristas, aí por volta de 4 ou 3 anos para terminar o cativeiro na Babilônia, esse Salmo 137 vai ser escrito. Eles não sabiam que estava para terminar, porque eles desconheciam, a Bíblia tinha profetizado esse tempo, mas eles desconheciam. E isso trouxe para eles grande tristeza. Enquanto eles estavam na Babilônia durante 70 anos, os opressores, os babilônicos, pediam para os judeus o seguinte: ei, por que vocês estão tristes? Vocês já estão morando aqui 70 anos. Olha, eu estou vendo que vocês têm harpas, que vocês têm instrumentos musicais. Cante para nós algumas das canções de Sião. O povo judeu é um povo muito musical. E eles então olham e falam: como é que nós poderíamos cantar? Nós não conseguimos cantar, nós estamos com saudade de Sião. E eles choram, estão lamentando. E os babilônicos dizem: nós não queremos que vocês chorem, nós queremos que vocês cantem para nós. E é isso que o Salmo vai nos mostrar. A nossa reação, a reação do povo de Deus, dos israelitas, vai nos ensinar reações inadequadas no sofrimento. Eles estão sofrendo, é fato isso. Mas quais são as reações que eles têm, ok? Então aí nós passamos por diversas aí para situar vocês. O povo foi cativo, mostrei para vocês, os babilônicos levaram eles embora, já passei por essas imagens semana passada. Aí está a seta da onde eles saíram, que foi Judá, e eles foram fazendo esse caminho da seta aí pelo crescente fértil, chegaram até a Babilônia. Lá na Babilônia, aí você vê de novo esse caminho, onde você vê verde aí, é o lugar onde tem vegetação, era o caminho, a rota
para sair de lá, de Judá, de Jerusalém, levando até a Babilônia. Aí a Babilônia era um lugar assim, banhado por dois rios, grandes rios, enormes rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, imensos. E a Babilônia, o centro da cultura daquela época, tinham pessoas, como Nabucodonosor era um rei muito inteligente, ele, quando invadia um povo, ele trazia os homens mais sábios para a Babilônia. Então ele tinha homens sábios de todos os lugares do mundo. Então a ciência, a cultura se expandiu rapidamente. Então eles construíam, eles faziam edifícios, ali aquele maior, ali um zigurate, o centro da religião, o palácio onde o rei se colocava, fazendo isso tudo sem ter a estrutura que nós temos hoje de vigamento, de ferro, de concreto. Homens extremamente hábeis e inteligentes. E é neste contexto, banhado por esses enormes rios, a Babilônia ali fica hoje o que seria o moderno Iraque, é que esses homens estão sentados ali e eles estão lamentando. Dito isso, caminhemos aí no texto, avançando. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos, nós já vimos aí que eles estavam longe de casa, e quando nós estamos longe de casa por causa da adversidade, nós sofremos, e não precisa ser assim. Deus tem planos, às vezes ele nos muda de uma localização para outra, nos muda de emprego, nos muda de cidade, nos faz uma mudança repentina e inesperada. Nem sempre essas mudanças, às vezes, é soberania de Deus, porque era um plano dele, o outro é disciplina. Então você precisa identificar. Quando você passa por um problema, estou passando por um problema, fiz algo errado? É fruto de pecado o que está acontecendo? Deus está me disciplinando de alguma maneira? Vasculha a sua vida, ora, analisa, pede que o Espírito Santo convença você. Descobriu que não é pecado, é um projeto que Deus tem para a sua vida? Vá em frente. Descobriu que é pecado? Se arrependa, peça perdão. Deus pode mudar aquela situação, se esse for o plano dele também. Mas você tem que entender. E o texto fala, nós nos assentávamos e chorávamos. E aí nós falamos um pouquinho da apatia, a morte da esperança. Onde eu estou iluminando o texto para você. Nós nos assentávamos e chorávamos. É aquela tragédia, não é? É apostar que a situação é irreversível. Era assim que os judeus estavam. Só choro, só lamento. E vimos aí que eles não traçam um plano de mudança, eles simplesmente se contentam em ficar chorando. Muitas pessoas são assim. Algo acontece, elas não fazem nada para mudar, só choram. Isso não muda, não adianta. Algo aconteceu, pare e olhe. O que eu posso fazer para mudar? O que está ao meu alcance? Se não está ao seu alcance, você deve esperar. Mas você não precisa esperar chorando, lamuriando. Deus não quer isso. Deus quer que você entenda, aceite a situação. A palavra é essa mesmo. Muitos crentes precisam aceitar o que Deus está trazendo. No mundo atual, infelizmente, no mundo atual evangélico, é comum as pessoas orarem a Deus dizendo: eu não aceito isso que o Senhor está fazendo. Eu não aceito essa doença, eu não aceito esse problema. Quem deu esse direito? Que pobreza teológica, que fraqueza. Deus quer que você aceite. Veja, não a condição de disciplina por causa de pecado. É pecado? Então peça perdão. Peça que ele transforme. Mas se não é, e ele está levando você, assim como ele pegou o Senhor Jesus e levou para a cruz, Jesus não. Você acha que Jesus poderia virar e falar: eu não aceito ir para a cruz? Paulo, passando por dificuldades, ele poderia olhar e falar: Deus, eu não aceito o que fazes. Onde é que você vê os apóstolos fazendo isso, os servos de Deus? Então essa tolice que é vendida comercialmente, esse evangelicalismo barato e frágil, é uma mentira. Deus quer que você aceite o que Ele está fazendo. Até porque, deixa eu falar bem claro para você, se você não aceitar, não muda nada. Não, eu sou indignado com o que Deus está fazendo. Ah, ok. E vai mudar o quê? Se você fala, estou indignado com o calor do sol, muda alguma coisa? Eu não aceito esse clima. E o que você pode fazer para mudar? Nada. Eu e você somos nada diante dos desafios que Deus traz. Então a melhor situação é aceitar. Jó mostrou isso e tantos homens de Deus lidaram com isso corretamente. Tire isso de exemplo para você. E o texto diz, nós nos sentávamos e lembrávamos de Sião.
E quando eu falei que eles jogaram a toalha, eu terminei a semana passada dizendo que você não deve jogar a toalha no casamento, na criação de filhos, na vida profissional, nos problemas que surgem. Pare de jogar a toalha. Os judeus aqui tinham jogado a toalha. Ah, não podemos fazer mais nada. Ó vida, ó morte, ó que coisa terrível. Não desista. Deus quer que você espere. Deus quer que você persevere. Perseverança, a fé, a qualidade da sua fé, ela é provada pelo tempo. Não dá para dizer que você é um crente de fibra se você não persevera nada. Você não aguenta nenhuma chuvinha, nenhuma tempestade. Não pode ser assim, meus irmãos. Nós precisamos ter mais casca. Não sei como traduzir isso para vocês. Nós precisamos ser um pouco mais fortes. Os crentes da atualidade são crentes de porcelana. São crentes de cristal. Tudo fere, tudo magoa, tudo dá medo. Os do passado, eles enfrentavam a morte. Alguns crentes do passado se voluntariavam para morrer. Houve uma época na história que os pastores tinham que pedir para o rebanho, olha, pare, não faça isso, porque não era o que Deus queria, mas eles em vez de dizer, olha, estão matando os crentes, eu quero que vocês saibam, eu sou crente, eu vim aqui para morrer. Hoje os crentes, imagina, que fraqueza, aguou-se demais o evangelho. Espero que você amadureça nessa questão. O texto continua dizendo assim, no versículo 2, nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. Basicamente, aqui, quando ele fala, nós nos lembrávamos de Sião, e é daí que eu vou seguir, existe na mente dos judeus, lá na Babilônia, um negócio chamado nostalgia. Sabe o que é nostalgia? Eles paravam e pensavam, puxa, como era bom Jerusalém, como era gostoso a nossa cidade. E eles estão olhando para a água, o rio da Babilônia, estão vendo aquele enorme rio parado ali, sentado, estão se lembrando. Que saudade de Israel. Como era gostoso, mas quando eles estavam lá, e os profetas diziam, pare, arrependam-se. Não, isso eles não queriam. Mas agora eles olham com saudade. E talvez você seja um crente aí que vive como nós chamamos de no passado, numa nostalgia. Talvez hoje você olhe para a sua vida e fale assim, pastor, hoje é muito difícil. Se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria a situação. Talvez você está me assistindo ou vai me assistir depois, porque vai ficar gravado na internet. Há pessoas que pensam assim, se eu pudesse voltar atrás, não teria casado com ela ou com ele. Ah, pastor, que saudade do tempo em que eu era solteiro. Adianta agora ficar chorando? Adianta? Você pode mudar isso? Você pode pegar uma máquina do tempo e voltar lá no passado? Ah, pastor, que saudade da época em que eu estava para prestar vestibular. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria escolhido essa profissão. Que dificuldade, como é ruim. Pastor, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria deixado aquela cidade. Eu jamais iria para esse ou para aquele lugar. Tudo isso faz com que as pessoas fiquem chorando, lamuriando. E adianta o quê? Nós não podemos voltar no passado. O passado já está escrito, já passou. O que você pode fazer é lidar com o hoje. Nem o futuro está nas suas mãos. O presente é o tempo que Deus dá para que você atue. Ah, como Sião era gostoso. Que Jerusalém maravilhosa. Quem vive pensando no passado, não desperdiça o presente e não planeja o futuro. Se você fez coisas erradas no passado, eu vou contar um segredo só para nós aqui, todos fazemos. Todos nós erramos no passado. Alguns mais, outros menos. A vantagem de você andar com Deus é que você olha para a história e fala, puxa, se eu pudesse voltar, eu teria feito diferente. Não há nada de errado em você pensar assim, olha, eu aprendi com a minha história, mas você não pode ficar parado chorando por isso. Ah, acabei com a minha vida. Talvez você já tenha bastante idade. As pessoas com mais idade têm uma tendência de olhar e falar assim, ó, desperdicei a minha vida. Talvez
Há pessoas aqui assistindo que Deus chamou com 50, 60, 70 anos de idade. Foi ali que o Espírito Santo chegou na sua vida e convidou você. E está lá um irmão, uma irmã convertida aos 70 anos de idade. Ele olha para trás e fala: quantas coisas erradas eu fiz, meu Deus. Eu joguei minha vida fora, olha, hoje eu estou aprendendo. Eu já me deparei com irmãos e irmãs que disseram: pastor, como eu gostaria de ter ouvido isso lá atrás. Eu não sabia. Eduquei errado os meus filhos, fiz escolhas erradas no casamento, arrebentei com a minha vida. Eu não sabia. O que eu digo para essas pessoas? Eu digo: peça perdão a Deus, porque você não sabia, mas o fato de não saber não se tornou, não deixou aquilo de ser errado. Fala: Senhor, perdoa-me. Fiz na minha ignorância. Paulo não fez isso? Perseguia a igreja de Cristo. E depois, quando se converte, fala: eu fiz isso totalmente cego. Mas você vê Paulo chorando: ah, Senhor, eu não sirvo para nada, porque eu fiz, matei pessoas. Não. Então você, de uma vez por todas, entenda: se ele te chamou com 70 anos, é porque é dali em diante que você tem que responder. O seu passado, ele pagou, ele pregou na cruz. Está resolvido. Os seus erros com seus filhos, casamento, escolha profissional, nada disso mais você pode mudar. Mas e agora? Daqui para frente. É como você lida com seu casamento agora que você é convertido. O que você vai fazer com seus filhos agora que você sabe a verdade? O que você vai fazer na vida profissional agora que você entende que Deus tem um papel para você? Daqui para frente. O passado você coloca uma pedra e coloca aos pés da cruz. Porque se você viver uma vida de nostalgia, você vai ser um crente infeliz. Há crentes que tomam remédio, que vivem na depressão, que estão fazendo terapia, que sofrem, por quê? Porque não conseguem se desvencilhar do passado. Há pessoas que são atormentadas pela culpa do passado. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz no passado. Eu não preciso saber. Leve-lhe a Cristo. Acerte-se com Ele. Coloque uma pedra e siga. Quem você era, você não é mais. Se antes você era Saulo, agora você é Paulo. Se antes você era um Jacó, um usurpador, agora você é o Israel. É assim que Deus muda histórias. O seu passado, ele não deixa de existir, mas ele é perdoado. E você precisa aprender a lidar com isso. Quando nós nos lembrávamos, o texto fala lá, lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia, e verso 2 vai falar: penduramos as nossas harpas. Então pare de pensar no passado e mude o presente. A próxima lição diz aí: nós pendurávamos, eu vou iluminar o texto para vocês que aparece aí, pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros. Existiam árvores ali perto, e o que eles fizeram? Eles foram lá e colocaram as suas harpas. O que esse texto nos mostra é que existem pessoas que fazem assim. A minha vida foi destruída, foi o que aconteceu com os judeus aqui. Deus me disciplinou, aconteceu uma tragédia, e agora não há mais esperança. Já que não há mais esperança, já que hoje eu estou pagando, estou sofrendo a consequência das escolhas que eu fiz, a Bíblia diz que eu não devia ter entrado num relacionamento com incrédulo. Casei. Eu, mulher, casei com um homem incrédulo. Ou eu, homem, casei com uma mulher incrédula. Não estou falando de pessoas muito comum que dois incrédulos se casem e durante a trajetória da vida Deus chame um. É muito legal quando ele chama os dois, mas às vezes ele chama o marido e não chama a esposa e vice-versa. Não é essa a situação. Os dois não eram crentes, Deus salvou um deles. Vai ter desafios? Vai ter desafios. Mas estou falando de pessoas que já eram crentes. Sabiam que Deus dizia não faça isso e foram lá e casaram com o incrédulo, com a incrédula. E agora, o que as pessoas fazem? O salmista diz assim: nós penduramos as nossas harpas e paramos de cantar. Talvez você seja alguém assim. O seu coração não consegue mais louvar a Deus. Há tanta dor, há tanto problema no seu casamento. Você fala: eu não sei,
Pastor, não há espaço para cantar. Eu não sei o que é louvar a Deus. Pastor, eu entro nas lives de quinta-feira para ouvir, para encontrar um pouco de alívio, que minha vida é um inferno. Pastor, é só choro, dor, tristeza. Pastor, é muito ruim. Como eu invejo quando eu olho para alguns casais. E o que você faz? A minha pergunta para você é: o que você faz? Há filhos que estão aqui falando: pastor, meus pais não são crentes. Como você quer que eu louve, que eu cante? Eu sou perseguido pelos meus pais. Eles me ignoram, eles me humilham. Pastor, eu não vejo a hora de completar uma certa idade e ir embora, sair dessa casa. E vice-versa. Há pais que olham para os filhos e falam assim: nossa, eu não vejo a hora desses filhos saírem daqui. Porque existem filhos, meus irmãos, que são espinhos na carne. Trazem tristeza e dor. Olha, vocês não têm ideia o que há de pais que sofrem. Eu conheço pessoas que não querem ter mais filhos. Porque olham para os seus filhos e falam assim: meu Deus, se esse já é assim, eu seria insano de trazer mais um para dentro dessa casa. Não posso. E o problema é que há erros nos pais, na educação que eles estão dando, há erro nos filhos, sim. Mas dos dois lados, há pais que querem que os filhos vão embora, que não vem a hora, e há filhos que não vem a hora de se livrar dos pais. E quando nós estamos nesse turbilhão de coisas, nós temos uma tendência de agir como o povo de Israel. Pegar as nossas harpas. A harpa aqui é a atitude de louvor, de alegria, de gratidão a Deus, e pendurar. E falar: eu não canto mais. Se você não pendura a harpa, eu vou dizer para você o que eu tenho visto, tanto na nossa igreja como nas diferentes igrejas, ouvindo os meus amigos de ministério. Muitos crentes não penduram as harpas, penduram as chuteiras. Na nossa linguagem é: eu não faço mais nada. Você não quer se envolver nesse mistério ou não? Não, pastor, para mim já deu. Eu venho aqui, eu gosto. Eu venho aqui ouvir as músicas, eu canto, mas eu trabalhar? Não. Não tenho mais prazer nas coisas de Deus. E fala: por quê? Ah, não, para mim já deu. Muita dor, me feri muito. Há crentes que penduram a chuteira com a desculpa de que tenho muita idade. Não, ou pendura a chuteira dizendo assim: eu sou muito novo para jogar isso aí que Deus está pedindo. Há pessoas que penduram a chuteira por causa do sofrimento. Ah, pastor, já estou muito calejado. Apanhei muito. Levei muito chute na canela. Agora eu não vou jogar mais não. Para mim já deu. E o jogo da jornada cristã está acontecendo. E todos os crentes foram chamados para estar no campo. Ouça bem o que eu estou dizendo, é no campo. Mas há crentes sentados na arquibancada, assistindo. E alguém olha e fala: mas você não é daquele time? Eu sou. Mas deixa ele jogar. Eu já fiz a minha parte. E aí você pode usar a desculpa que você quiser. Meu querido, minha querida, pode dar a desculpa que você quiser. Não jogo por sofrimento, não jogo por idade, não jogo por isso ou por aquilo, não importa. Está errado. Quando nós paramos de cantar, ouça-me bem. Quem estava pedindo para Israel cantar eram os babilônicos. Cante para nós. Eram aqueles que oprimiam, que faziam eles sofrer. E eles disseram: não dá, como é que nós vamos cantar para vocês? Justamente você que me persegue, eu vou cantar para você. Mas o texto nos ensina que quando nós paramos de cantar, nós paramos também de mudar o ambiente onde nós estamos. O lugar fica pior. Ouça com atenção. Quando você para de louvar a Deus por causa do sofrimento, o lugar onde você está se torna pior. Ele não melhora porque você está quieto. Ele se torna mais azedo, mais ácido, mais pesado. Ah, pastor, é fácil falar. O senhor não sabe o que eu estou passando. Se eu estivesse no meu sofrimento, eu tenho certeza que o senhor não cantaria. Ah, o senhor está na igreja, família crente, fácil cantar. Agora troca de lugar comigo, quero ver se você canta. Eu vou mostrar para você um exemplo na Bíblia de que é possível você louvar no meio da adversidade e você mudar um ambiente, porque você entende que o louvor a Deus, ele independe da situação. Vou mostrar para vocês um texto, abra sua Bíblia e eu vou projetar, se você quiser seguir, em Atos capítulo 16. Atos 16 diz assim: o apóstolo Paulo e Silas, o seu companheiro de viagem, ambos chegam a uma cidade chamada Filipos.
uma cidade romana, com status de romana. Aconteceu que indo nós, Lucas está escrevendo a respeito do que aconteceu com Paulo e com Silas e ele também. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Então veja, o contexto aqui, eles estão servindo a Deus, estão fazendo o melhor possível, estão expandindo o reino de Deus. Em um determinado dia, Paulo, Silas e Lucas estão caminhando para a cidade de Filipos e aparece, vem ao encontro deles. Eles não perseguiram, não foram atrás, não buscaram isso. Uma mulher possuída por um demônio. Só que essa mulher não estava gritando, não estava estrebuchando no chão, não estava atacando pedra neles, pelo contrário. Essa mulher está fazendo uma coisa intrigante. Diz assim: essa mulher estava possessa de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Preste atenção nesse trechinho aqui, iluminar só essa parte aqui, o qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. De passagem, uma pequena digressão aqui. Existem espíritos demoníacos que atuam dessa forma. São espíritos de adivinhação. Espíritos demoníacos que ficam falando sobre pequenas coisas relacionadas ao futuro das pessoas, às vezes manipulando verdade, não porque o diabo não conhece o futuro, mas porque ele pode plantar situações assim. E esse é um ensinamento que as pessoas hoje perderam, quando perderam de cena. Muitas pessoas vão a igrejas por aí, que está cheia de demônios, de espíritos de adivinhação. E a pessoa fala: olha, Deus está me revelando que na sua vida. Ah, pastor, mas é de Deus sim, porque a pessoa falou e deu certo. Aqui você está vendo, nesse texto, um demônio que dava lucro às pessoas, porque ele adivinhava coisas. Espírito de adivinhação. E olha, se eu pudesse dizer para você, eu acho que é o demônio que mais atua nas igrejas hoje. Você passasse pelas diversas igrejas no Brasil num domingo à noite, principalmente no meio pentecostal, mas no meio tradicional também, você ia ver espíritos demoníacos trabalhando com adivinhação. Deus condena a adivinhação. Essa semana Deus está me revelando que uma porta de emprego vai se abrir para você. O que é isso? É horóscopo? Deus não faz assim. Deus não trabalha assim. Quem trabalha dessa maneira são espíritos demoníacos de adivinhação. Ache textos em que o Espírito Santo ficou adivinhando o futuro das pessoas no culto. Escreva para mim depois no YouTube um texto em que o Espírito Santo estava revelando o futuro da pessoa, dizendo: oh, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Ah, pastor, tem um texto assim lá em Atos capítulo 19, o Espírito Santo leva um profeta chamado Ágabo, e ele encontra com Paulo, ele amarra as mãos de Paulo e diz: o Espírito Santo está dizendo que esse homem vai ser preso. Ah, isso é verdade. Mas o Espírito Santo não está fazendo adivinhação. O Espírito Santo está dizendo o que vai acontecer com ele, e nem era por causa de Paulo. Ele está dizendo isso porque a prisão do apóstolo Paulo tinha impacto no reino de Deus inteiro. Todas as igrejas sofreriam, porque Paulo ia ser preso. Qual o benefício hoje de uma igreja, o Espírito Santo, anunciar que você vai ganhar uma bicicleta, uma moto, vai encontrar um relacionamento durante a semana? Já viu isso acontecer na Bíblia? Um apóstolo se levantar num culto e falar: olha, Deus está me revelando que você vai se casar, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Toma cuidado. Muitos demônios estão deitando e rolando. Mas eu tenho que continuar aqui. O texto diz: essa mulher endemoniada com espírito de adivinhação fala: e seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos, preste atenção, olha o que o demônio fazia. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Pergunta a você: verdade ou mentira o que esse demônio está fazendo? O demônio falou alguma coisa de errado? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, verdade? Verdade. Esses homens estão anunciando a vocês o caminho da salvação. Verdade de novo. Ele está falando a verdade. Mas isso começa a incomodar o apóstolo Paulo. Por quê? Verso 18. Isto se repetia por muitos dias. Paulo deixou a pessoa fazer isso um dia, o demônio fazer isso um dia, 2, 3. Depois de muitos dias, essa mulher seguindo o apóstolo Paulo, dizendo: ele é um servo de Deus,
Ele está pregando o caminho da salvação, olha o que ele está dizendo. O texto diz, então Paulo, já indignado com a situação, voltando-se, disse ao Espírito, não à mulher, mas ao demônio, em nome de Jesus Cristo, eu mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo não deixou aquele demônio continuar fazendo isso. As pessoas perguntam, por quê? Ele não estava dizendo a verdade? Ok, ele estava dizendo a verdade. Então qual é o problema aqui? As pessoas veriam realmente, estavam vendo que Paulo era um servo de Deus e que ele estava anunciando o caminho da salvação. Mas Paulo não queria que a verdade de Deus, que a verdade do Evangelho fosse autenticada por um demônio, fosse anunciada, fosse ratificada, confirmada por um demônio. As pessoas iam lembrar, olha, esse homem é um servo de Deus, bem que aquela mulher falou, hein? Olha, acho que essa mulher e ele devem ter algum contato. Então Paulo corta isso, falou, olha, nós não temos parte nenhuma com você. E repreende o espírito demoníaco, e aquele espírito é expulso da vida daquela mulher. E o que acontece? Verso 19. Vendo seus senhores que se desfizera a esperança de lucro, ou seja, a mulher não conseguia mais adivinhar nada, porque a mulher não tinha poder nenhum, era um demônio. Quando os senhores, os donos daquela mulher, perceberam que o lucro financeiro acabou, o texto, preste atenção, diz assim, agarrando Paulo e Silas, arrastaram para a praça da cidade a presença das autoridades. E levando aos pretores, que eram os juízes da cidade, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Lembra que eles estavam numa cidade romana. Os donos da mulher, quando perceberam que o lucro acabou, eles disseram, esses homens estão acabando com a nossa cidade, nos mandando desobedecer. Verso 21, esses homens estão propagando costumes que não podemos receber. Tudo mentira, Paulo e Silas não estavam contra a lei. E não podemos praticar o que eles estão falando porque somos romanos. Verso 22, levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores. Preste atenção. Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Deixa eu ver na outra versão aqui. Logo, verso 22, a versão do meio aqui. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Verso 23. Olha o tipo de açoite que eles receberam. Depois de serem severamente açoitados. Com todo rigor, gente, bateram firme. Ai, bateram muito nesses homens. Está aí. Na soberania de Deus, Paulo e Silas iriam sofrer. E o que acontece com esses homens? Eles são presos. Fizeram uma coisa de errada? Nada, zero. Eles podiam olhar para trás e pensar, Senhor, estamos fazendo alguma coisa de errada? Estamos apanhando por quê? É pecado? Bom, não é pecado. O que Paulo e Silas fizeram? Aceitaram. Olha a palavra que eu disse no começo do culto. Eles aceitaram o que Deus impôs a eles. Essa é a vontade de Deus? Que eu sofra pelo Evangelho? Nós aceitamos de bom grado. Eles não criticam, eles não murmuram, eles não blasfemam. Eles não ficam chorando, Senhor, estamos te servindo, o Senhor nos abandonou. Precisamos aprender a Bíblia com essas pessoas. Vamos aceitar o que Deus traz. Lide. Você tem um problema? Qual é o problema que você está passando hoje? Aceite aquilo que Deus traz. De novo, separe o que é pecado, o que é desígnio de Deus. É pecado? Então você tem que se arrepender, abandonar, mudar. Não é? Não estava no seu controle, esse problema chegou? Aceite o que Deus está fazendo, coloque-se na mão dele e fala, Senhor, eu não posso mudar isso. Eu não fiz nada para isso estar acontecendo, então, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, o Senhor é justo juiz, o Senhor há de lidar da melhor maneira possível, eu não posso fazer nada. E quando eu falo aceitar, não estou falando de uma aceitação pacífica, vou ficar sentado chorando. Faça o que está ao seu alcance, faz a sua parte. Mas estou falando assim, aceite que Deus traz à nossa vida situações diferentes do que nós gostaríamos que viesse. E o que acontece no texto? Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno. Olha só o que acontece. Eles apanharam de vara, as costas estão sangrando.
Por isso os colocou no cárcere interno, e o texto termina dizendo, prendendo-lhes os pés nos troncos. Gente, as costas feridas, sangramento, e alguém algema os pés deles nos troncos. Se eles tiverem cãibras, se eles tiverem dor, não tinha como fugir. Preste atenção agora e o contraste com o Salmo 137. Ah, lembramos de Sião e penduramos as nossas harpas, paramos de louvar. Mas olha o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Percebeu aqui a diferença dos homens na Babilônia e de Paulo e Silas na cadeia? Ambos estão debaixo de situações difíceis. Os judeus, por pecado, desobedeceram os profetas. E Paulo e Silas, por obedecer a Deus. Os judeus sofrem por desobedecer e Paulo e Silas sofrem por obedecer. Os desobedientes penduram as harpas. Não vamos te louvar mais, Deus. Não podemos cantar. Nós não temos condição de te louvar no sofrimento. E Paulo e Silas, os obedientes, meia-noite, começaram a orar e cantar e louvar a Deus. E eu disse que quem louva no meio da adversidade muda a situação do lugar onde está. Olha como o texto que acontece enquanto eles cantavam, o versículo 25 diz assim, enquanto eles cantavam, o que acontecia? Os outros presos ouviam. Talvez Deus esteja colocando você numa situação difícil para que todo mundo olhe para você e fale assim, nossa, que terrível o que está acontecendo com essa pessoa, hein? Nossa. E olha, ela ia naquela igreja, hein, dizer que era crente. Olha agora, tá aí, ó. Cadê? Andava sempre dizendo glória a Deus, louvado seja Deus. Sempre estava sorrindo, agora aí, ó, tá vendo? Cara fechada, semblante caído. Cadê as palavras de alegria? Mas quando você está no meio da adversidade, da dor, da tristeza e você canta, você tira a harpa do salgueiro, daquele lugar de tormento e você louva a Deus, os outros escutam. E os outros percebem a presença de Deus ali, dizendo assim, é impossível. Eu não acredito que essa mulher está cantando. Não, não. Isso não entra na minha cabeça. Como ela pode louvar nessa hora? Como ele pode cantar nessa hora? Como é que essa família continua fiel a Deus? Estou vendo eles aqui no culto. Como é que eles estão cantando? Eles estão doentes. Quando você canta no meio da adversidade, você muda o lugar em que você está. E Deus é glorificado com isso. O Salmo 137 nos ensina isso. Lá em Atos eu não vou seguir, mas vai acontecer um terremoto. Toda a cadeia vai ser chacoalhada. Todo aquele lugar de tormento e tristeza onde Paulo e Silas estão vai ser impactado porque dois servos de Deus, feridos injustamente, estão louvando a Deus. A Babilônia toda está em trevas, porque os únicos que conheciam a Deus penduravam as harpas, dizendo, nós não vamos cantar. Minha pergunta para você é, hoje, o que você tem feito com a sua vida? Você canta? Você faz diferença onde você está? Eu vou ter que terminar aqui, no versículo 2, semana que vem vamos no 3. Você tem feito diferença onde você está? Sabe por quê? Porque nós marcamos. Quando nós passamos pela vida, nós estamos marcando a história. É impossível. É uma coisa surreal pensar em crentes que passam por essa vida sem marcar o lugar onde estão. Você tem marcado? Você passa por aqui? Você está deixando marcas nessa história? As pessoas vão se lembrar de você? Você está deixando marca, jovem? Você que está me assistindo na sua universidade, no seu curso, na sua escola, você tem deixado marcas de que você anda com Deus? Você que é casado com um incrédulo, com uma incrédula, você está marcando a vida dessa pessoa? Ele percebe, ela percebe a vida de Deus na sua vida? Você está marcando a vida dos seus filhos? Os seus filhos percebem que você conhece ao Senhor mais tempo do que eles? Você está marcando a vida dos seus vizinhos? Os seus vizinhos, quando passam perto de você, percebem que você é um servo de Deus? No seu trabalho? Os amigos do escritório?
as pessoas do grupo do WhatsApp onde você está, as pessoas que te seguem no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você está marcando vidas? Ou você não faz a menor diferença? Se você desaparecer hoje, as pessoas não vão nem notar. O autoexame que você tem que fazer. Você marca a vida dos seus netos, dos seus sobrinhos, dos seus irmãos. Que triste pensar. Falo com muita tristeza. Como pastor, eu tenho visto muitas pessoas pendurando no salgueiro as harpas. Não testemunham, não servem, não louvam. Simplesmente vivem. Estão ali como um objeto, como uma cadeira, como uma porta. Não fazem mais diferença nenhuma. Na nossa igreja nós temos um piano. É legal ter piano na igreja. Mas sabe qual é a função do piano? Em algumas casas, eu já fui em casas que ninguém tocava piano e tinha um piano lá. E eu olho e falo, por que sem esse piano? É porque é bonito, na decoração é bonito, eu acho charmoso ter um piano aqui na sala. Mas ninguém toca, não. Pode ser o piano mais lindo do mundo. Pode ser o violino mais caro do mundo. Ele só existe para ser tocado. E se ele não for tocado, ele não passa de um pedaço de madeira e metal. Se Deus não usar a sua vida e se você não se colocar nas mãos dele, você é um crente, vai para o céu, mas você é completamente inútil nessa vida. Espero que o Salmo 137 desafie você a levantar do lamento, tirar a harpa do salgueiro e louvar a Deus no meio da adversidade. Que Deus te ajude, te dê coragem a agir dessa maneira. Faça a diferença na adversidade. Vamos orar, semana que vem nós olhamos o versículo 3 do Salmo 137. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer, porque num salmo tão curto, tantas verdades são colocadas. Temos vivido uma pandemia, não só uma pandemia de saúde, mas uma pandemia espiritual. Ah, Senhor, eu falo pela nossa igreja, não conheço as outras, mas posso imaginar que não seja diferente. Quantos crentes não fazem mais nada? Tantos ministérios, tanta necessidade na igreja, tanta necessidade de ajuda. Mas há crentes que só vão, sentam e vão embora. Acham que isso é vida cristã. Que vida cristã é na terça sintonizar no canal da igreja e ouvir uma mensagem. Acham que vida cristã é sentar na sala e na live de quinta-feira cantar algumas músicas. Mas são pessoas que não visitam, são pessoas que não investem, são pessoas que não oram, não leem a Bíblia. São pessoas que não sabem as necessidades da igreja, desconhecem completamente quais são os alvos, quais são os sonhos, quais são as crises que nós passamos. Nunca se aproximam para perguntar onde eu posso ajudar, o que eu posso fazer. As harpas estão no salgueiro. Vivem sentados, chorando, olhando para o passado, mas não fazem nada para mudar o presente, nem planejam o futuro. Ó Senhor, tem misericórdia da sua igreja. Quantas igrejas estão sofrendo com essa pandemia, com esse marasmo, com essa nostalgia pecaminosa. Ah, como era bom a igreja nos tempos antigos. Como a igreja era boa na minha infância. Ah, que saudade daquele pastor, daquelas mensagens. A igreja de hoje, ah, Senhor, nessa igreja eu não canto, eu não sirvo, eu não faço nada. Até quando, Senhor, vamos viver assim? Desperta o seu povo, onde quer que esteja, que eles possam fazer diferença. Chega, Senhor, de crentes que não fazem nada. Essa é a maior desgraça da igreja da atualidade. Crentes totalmente apáticos e indiferentes. Que o Senhor desperte o seu povo, que o Senhor nos ensine
Ajuda-nos, Senhor, pela sua graça, a fazermos o nosso papel. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Excelente final de noite para você. Reflita nas coisas que você tem ouvido da palavra de Deus. Faça a sua parte. Nos vemos em breve. Sábado, se você tem crianças aí, uma maneira de você fazer diferença é sábado, nesse próximo sábado, presencialmente na igreja, das 3 horas da tarde até as 5 da tarde, das 3 às 5 da tarde, temos uma atividade especial para crianças até 11 anos de idade. Quer fazer diferença? Convide alguém. Leve alguém. Faça. As crianças nessa cidade não podem ir sozinho à igreja. Busque, leve, encoraje. Faça a diferença. Deus te abençoe. Espero que você tenha uma ótima noite de descanso. Nos vemos em breve. Fica na graça do Senhor.